Capítulo 6. Das testemunhas. Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Art. 203. A testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Art. 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Art. 218. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor, serão inquiridas onde estiverem. Art. 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados às assembleias legislativas estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Redação dada pela Lei nº 3.653, de 4 de novembro de 1959. Primeiro o presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, e serão transmitidas por ofício. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Segundo os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Terceiro, aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados. Incluído pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977. Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim, carta precatória com prazo razoável, intimadas as partes. Primeiro, a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Segundo o fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Terceiro, na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.
incluído pela Lei nº 11.900, de 2009. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos 1º e 2º do artigo 222 deste Código, incluído pela Lei nº 11.900, de 2009. Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não comparecimento. Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Primeiro proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para a. Apreender criminosos. B. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. C. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. D. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. F. Apreender cartas, abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. G. Apreender pessoas vítimas de crimes. H. Colher qualquer elemento de convicção. Segundo, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Art. 243. O mandado de busca deverá indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou sinais que a identifiquem. Segunda, mencionar o motivo e os fins da diligência. Terceira, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Primeiro, se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Segundo, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e antes de penetrarem na casa. Os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente intimando-o, em seguida, a abrir a porta. Primeiro, se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. Segundo, em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Terceiro, recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. Quarto, observar-se-á o disposto no segundo e terceiro, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Quinto, se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Sexto, descoberta a pessoa ou coisa que se procura,
será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Sétimo fim da diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no quarto. Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca se o requerer. Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Primeiro entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa quando, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. B. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Segundo, se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que nas referidas diligências entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que isso for aplicável. Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo 1. Disposições gerais. Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Primeiro, as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão. A. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. D. Declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração, e será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Art. 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração,
assinada por duas testemunhas. Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado, para a realização de audiência de custódia. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado o recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo a autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceiro, o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias contados da efetivação da medida, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Artigo 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado na forma do caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceiro, a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz o que a decretou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarto, o preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso li do artigo 5º da Constituição Federal, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quinto, havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no segundo do artigo 290 deste Código, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Sexto, o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Primeiro, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, atendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista.
b. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Segundo, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, e apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Redação dada pela Lei nº 13.434, de 2017. Art. 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. 1. Os ministros de Estado. 2. Os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11 de junho de 1957. 3. Os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. 4. Os cidadãos inscritos no livro de mérito. 5. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. 6. Os magistrados. 7. Os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, vide a DPF número 334. 8. Os ministros de confissão religiosa. 9. Os ministros do Tribunal de Contas. 10. Os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20 de setembro de 1966. Primeiro, a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Segundo, não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Terceiro, a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.
incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Quarto, o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Quinto, os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum, incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo nele ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Art. 298. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo 2º. Da prisão em flagrante. Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.